Negócio fechado no Vasco. É mais um gringo, mais um estrangeiro chegando na colina histórica. Vamos falar dessa história daqui a pouco. O jornalista que acusou o CEO Carlos Amodeu reiterou as denúncias. Vamos falar sobre isso também. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Vamos falar dessa história, vamos entender essa contratação do Vasco, vamos conhecer a ficha técnica do contratado do Vasco. Bom dia, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando lá o seu programa matinal na internet vascaína, o Café do Gigante. Todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã. Olha, eu vou começar o vídeo de hoje falando do jornalista Weverton Brito. Isso porque eu fiz um vídeo ontem, fiz um comentário e queria colocar aqui que, dando continuidade à notícia deles lá, o Weverton Brito reiterou a sua denúncia, dizendo que o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, realmente disse que se o Vasco for para a segunda divisão não vai ser ruim, vai ter um retorno midiático, que pode ser bom para o Vasco até, se cair não vai ser nenhuma catástrofe ir para a segunda divisão. O Amodeu não gostou, emitiu uma nota, disse que vai processar o jornalista, e o jornalista ontem no seu programa, lá no seu canal Pega na Geral, no YouTube, reafirmou dizendo que, olha, eu fiz essa declaração, essa denúncia através de uma fonte que eu tenho, e a fonte que eu tenho, ela geralmente acerta, ela é uma fonte antiga, então eu vou bancar isso, que eu acredito na minha fonte, e ainda disse mais, disse que o Amodeu está mentindo, e que ele falou isso na frente de 10 meninas do futebol feminino. Bem, cara, aí começa o negócio a complicar, e se o Amodeu falou mesmo, cara, eu não acho difícil ter falado não, porque na verdade nós já tivemos essa situação. Uma coisa que o Weverton Brito falou interessante é que o Amodeu é só um funcionário do clube, né, cara? É um funcionário da SAF, ele nada mais é do que um funcionário, nem vascaíno ele é. Então, é o tipo de confusão aí que o cara vai ser processado a nível de honra, de que eu não falei, prova que eu falei, mas ele tem direito a ter a fonte dele, ele é jornalista e ele tem direito à liberdade de expressão. Então, não sei como é que vai ficar essa história, não sou juiz, não trabalho na justiça, não entendo nada disso. Eu acho que tem que ser, esse tipo de coisa tem que ter um pouco mais de cuidado, mas o jornalista, é a profissão dele. Ele tem a fonte, ele fala o que ele acha que pode falar e tem que ter isso aí. O que o Weverton Brito fez ontem, legal, parabéns. Ele assumiu o tamanho do problema, não correu e reafirmou. Então, agora é com eles lá, discutindo quem falou, não falou. Nesse disse-me-disse, o Vasco acaba fazendo uma contratação, que chamou a atenção nossa aqui, porque era um nome que não vinha sendo cogitado, ninguém falava nesse nome, é o português Admar Lopes. Eu dei até um azar, porque eu lancei um vídeo ontem às 7 horas da noite, perguntando exatamente, cadê o diretor executivo? Vai contratar ninguém? Vai contratar? Não vai contratar? O Freeland acabou não saindo do Avaí, estava se demitindo do Avaí, mas voltou atrás, porque o Vasco provavelmente recuou na conversa e falou, sai não, espera mais um pouco. E aí o cara se segurou lá. Enfim, o cara não saiu, e aí eu fiz um vídeo ontem às 7 horas da noite e fiz essa pergunta. Falei, cadê o diretor executivo? Cara, 7h50 da noite saiu a notícia que o Vasco tinha contratado um diretor executivo, que é o Admar Lopes. Esse aí, o português, que tem uma carreira em clubes pequenos na Europa, não é um cara grande, não é um cara grande, não estou aqui criticando, dizendo que ele é ruim, não sei se ele é ruim, se ele é bom, eu vou dar a minha opinião depois, mas eu não tô criticando, estou só constatando alguns fatos. A carreira do Admar Lopes é essa aqui, ó. Ele foi observador no Porto de 2009 a 2014, 5 anos aí, no Porto, trabalhando como observador. Observador é tipo olheiro, um cara que olhava jogadores e tal, e assistia jogos e viajava pela Europa, pelo Porto. O Porto é um clube que revelava grandes jogadores. O Admar, inclusive, vinha muito ao Brasil. Ele tem uma filha que mora em São Paulo, e ele sempre veio muito ao Brasil e sempre olhando jogadores brasileiros para o Porto, O Porto tem esse costume de contratar jogadores que não são conhecidos e transformar eles assim, comprar barato e vender caro, E dar uma visibilidade para o jogador, e esse é um trabalho, quem faz esse trabalho é o Admar Lopes, então é um trabalho que é reconhecido. Esse trabalho de observador, de olhar jogador,
escolher, é um trabalho reconhecido. No Mônaco foi a mesma coisa, de 2014 a 2016, se tornou coordenador de scout no Lille, né, em 2017 2020, quando ele leva o Léo Jardim para lá, ele contrata o Léo Jardim, é ele que leva o goleiro Léo Jardim para o Lille, né, depois ele vai para o Boa Vista, o Léo Jardim está na reserva lá no Lille, ele leva o Léo Jardim para jogar no Boa Vista, ele tem uma entrada boa com o Boa Vista, talvez seja com o Léo Jardim, talvez seja esse um ponto positivo na chegada dele ao Vasco, porque o Léo Jardim está no imbróglio de renova, não renova, com o Ademar Lopes, há uma amizade do Léo Jardim com o Ademar Lopes, pode ser que essa renovação saia agora de estrave com a chegada do Ademar Lopes, e ele fica como diretor de futebol, o primeiro cargo dele de diretor de futebol é no Boa Vista, de 2020 a 2021, até que ele vai para um dos clubes mais tradicionais da França, o Bordeaux, né, que é ex-campeão francês. Ele chega no Bordeaux em 2021 e fica até agora, 2025. O problema do Bordeaux, e aí eu não vou dizer que a culpa é do Ademar Lopes, porque o Bordeaux vive uma crise financeira gigantesca e tem a lei da França, a esportiva da França, muito diferente do Brasil. Né? Então o clube, quando ele é rebaixado e ele não consegue assim atender a certos requisitos financeiros, do fair play financeiro, de pagamentos, etc. e tal, ele é automaticamente rebaixado, não é questão só esportiva, ele pode ser rebaixado por questões administrativas. Enfim, não vou contar a história toda do Bordeaux, mas o Bordeaux veio numa crise muito grande, a gestão do profissional, o Bordeaux é como se fosse uma SAF, também é uma empresa lá, é um dos clubes mais tradicionais, como eu falei, ex-campeão, entre os 7 títulos do Lyon e depois o predomínio do PSG, eles conseguiram um título em 2009, campeão francês de 2009. O Bordeaux não consegue se reestruturar, financeiramente está muito mal, e está disputando a 4ª divisão. Para vocês terem uma ideia, lá na França, o clube tem que ter um registro de clube profissional, e o Bordeaux perdeu o registro de clube profissional. É um clube campeão 6 vezes. Imagina um clube como o Vasco, campeão 4 vezes do Brasil, perdeu o registro de clube profissional e disputar a 4ª divisão. Isso porque foi decretada a falência do Bordeaux em 2024, ano passado. E esse período conturbado todo, o Ademar Lopes está lá como diretor de futebol. Eu não estou dizendo que ele é o responsável, não acho que ele é o responsável. O grande problema do Bordeaux é a parte financeira mesmo. Acho até interessante ele ter ficado no barco, mesmo o barco que afundando, ele pega o Bordeaux na 1ª divisão e acaba com o Bordeaux na 4ª divisão. Mas o Bordeaux não pagou salário, não pagou ninguém, foi rebaixado administrativamente, sai da 2ª divisão para a 3ª, da 3ª para a 4ª divisão, depois que decreta a falência em 2024, retoma as atividades como clube amador em 2025, está disputando lá a 4ª divisão, num sufoco danado. Nem grandes lendas do Bordeaux, como o Zinedine Zidane, estão conseguindo trazer novos investidores. A empresa que está lá não entende nada de futebol, está querendo largar. É confuso, tem um antigo proprietário que tem algumas ações e não larga o osso, quer ficar mandando. Olha, o Bordeaux é uma grande confusão. É uma grande confusão, mas é um clube de 4ª divisão. O que eu questiono o Ademar Lopes, essa chegada ao Vasco, é o que ele pode contribuir ao Vasco. Né? O que o Vasco quer com o Ademar Lopes? Eu acho que ele é um cara bom de scout, é um cara bom de coordenar scout, é o que ele sempre fez como observador do Porto. Eu acho que o grande trabalho dele no futebol é como observador do Porto, como diretor de futebol do Boa Vista ficou pouco tempo, e como diretor de futebol do Bordeaux é uma tragédia, não o trabalho dele em si, né? Mas o Bordeaux é uma tragédia, então é difícil você trabalhar num ambiente desse. Então, não estou culpando o Ademar Lopes, mas eu estou querendo entender o que o Vasco quer com um profissional desse, né? Eu trouxe um português europeu excelente de scout e tal. Será que esse cara vai conseguir contratar no mercado nacional? Ele vai ter orçamento para trabalhar? Como é que vai ser essa história? Ele vem para quê? Se ele vem para ajustar o scout do Vasco, eu já acho muito bom ele por causa da questão do scout do Vasco, que é muito ruim. Eu tenho certeza que o Ademar Lopes, se derem autonomia para ele, ele vai ajustar o scout do Vasco. Ele vai fazer o scout do Vasco funcionar muito melhor do que funciona hoje. E a gente vai conseguir captar jogadores com preço mais em conta e que entregam performance e resultado. Isso é legal. Mas ele tem mercado nacional mapeado, ele tem jogadores brasileiros mapeados, vai já começar a contratar só estrangeiro. Quais jogadores que ele tem? Porque o nível de jogadores que ele trabalha hoje
que ele vem trabalhando já há 3 anos, pelo menos, porque o Bordeaux vem da segunda para a terceira, para a quarta divisão, que ele está tendo mapeado nos últimos anos, é jogador que não joga no Vasco. Você não pode achar que o jogador da quarta divisão da França vai ser titular no Vasco. Pode. Eu acho que é um pensamento pequeno. Eu acho que é um cara que é difícil você conseguir encaixar ele no mercado nacional e fazer com que ele funcione dentro do Brasil. Pode ser, pode ser. Eu vou torcer a favor, não estou torcendo contra, não estou dizendo que foi uma má contratação, não estou criticando, pelo contrário. Eu acho que você precisava de um diretor executivo de futebol e eu acho que trouxe um diretor executivo de futebol. Só acho que esse nome talvez não se ajuste ao futebol brasileiro, até porque ele é um cara português que vem da Europa e que vem de disputar a terceira e quarta divisão. Ele vem só caindo, ele saiu, ele estava na primeira divisão, caiu para a segunda, caiu para a terceira, caiu para a quarta. Ah, ele é o culpado? Não, ele não é o culpado, cara, não é o culpado. O clube ficou sem pagar salários, sem pagar ninguém, aí teve que liberar todos os jogadores. Bordeaux passou por isso, né, de ter que, em 2024, ter que abrir mão de todos os contratos. Os contratos os jogadores foram liberados, porque não pagava salário. Lá é diferente daqui. Lá o cara não precisa entrar na justiça. A própria acho que a gestão da Liga Francesa lá, tipo, a federação lá, eles têm regras claras para isso lá. E aí os caras abriram os contratos, eles começaram perdendo jogadores. É muito difícil a situação de você botar a culpa no diretor executivo de futebol, que é funcionário do clube. E eu acho que até que ele ficou lá tocando o barco, só que chegou numa situação impossível, irremediável, que é a quarta divisão do Bordeaux. O que eu digo é que a nível de esporte, é um pensamento esportivo, o Ademar Lopes, o que ele tem mapeado no pendrive dele, muito parecido com o Marcelo Santana, cara. Só que o Marcelo Santana estava mapeado ainda jogadores no Brasil. Eu acho que o nível de contratação do Vasco não vai subir com o Ademar Lopes. Mas essa é a minha opinião, tomara que eu esteja muito errado e que o Vasco consiga contratar bons jogadores. Estou falando, eu não acho que o Vasco vai trazer jogadores, grandes jogadores, mas eu acho que vai trazer bons jogadores. O desconhecido que dá certo, né? Montar um time competitivo, os caras com saúde, com vontade de jogar, né? Não esses pés de rato aí que vive morrendo com 20 minutos do primeiro tempo. Vamos ver o que o Vasco vai fazer. Não, dizer que eu fiquei empolgado com o Ademar Lopes, não fiquei. Dizer que ele é um grande diretor de futebol, não é. Ele não tem um trabalho como diretor de futebol. Foi um grande observador no Porto. Excelente observador no Porto e bom chefe de scout no Lille. Ele reorganizou o departamento do Lille, mas ficou pouco tempo, porque ele queria, claro, você sempre quer o melhor na sua carreira. Ele teve a oportunidade de sair do Lille como chefe de scout para ir para diretor executivo de futebol do Boa Vista. Pô, é um pulo. Dali agora ele foi para diretor de futebol do Bordeaux e agora veio para o Vasco como diretor executivo de futebol. Mas não acho que ele tem mais experiência que o Marcelo Santana no cargo, na função de diretor executivo de futebol, porém acho que o pendrive dele é tão fraco quanto o pendrive que o Marcelo Santana trouxe vindo do América de Natal. Eu não sei o que é melhor, o que é pior. Dizem que o salário dele vai ser compatível no Marcelo Santana, ou seja, é o profissional que o Vasco tem, um cara de quarta divisão. Marcelo Santana da quarta divisão veio da quarta divisão do futebol brasileiro. Ademar Lopes veio da quarta divisão de Portugal. Será que vai dar certo? Tomara que dê certo. Acho difícil pelo orçamento que o Vasco tem, pelos jogadores mapeados que o Ademar Lopes tem, que tem que chegar contratando, né? A janela está aí já. Enfim, vai dar tempo do cara montar uma estrutura de scout para ele poder minerar jogador aqui. Muito difícil a situação. Eu não acho que foi uma boa escolha, mas ainda não estou criticando. Apenas estou dando a minha opinião pela estrutura. Nada contra o Ademar Lopes, não conheço ele. Não estou dizendo que o trabalho dele no Bordeaux foi ruim. Eu acho que ele fez o que ele podia fazer, porque a situação do Bordeaux, política e financeira, ela é muito grave. Então o cara não tem como fazer o trabalho dele ainda. Então, não dá. Eu acho que, apesar de 4 anos e o clube sendo rebaixado, sinceramente, não dá para você jogar o trabalho do cara. Não dá para você botar a culpa do Bordeaux estar na quarta divisão porque os times que ele montou eram ruins, cara. Não dá para falar um negócio desse. Foram muitos problemas. Problemas muito sérios que saem do controle do diretor executivo de futebol. Então, não vou falar, Vasco contratou um cara que levou o Bordeaux para a quarta divisão. Não vou fazer isso aqui. Seria irresponsabilidade da minha parte, seria leviandade. E eu não vou fazer isso. Não acho que ele é o responsável de levar o Bordeaux para a quarta divisão, mas entendo que ele é um diretor executivo de futebol que está há muito tempo no Bordeaux
e só está mapeando jogadores que disputam segunda, terceira e quarta divisão da França. Esses caras não podem disputar a primeira divisão no Brasil. Esse tipo de jogador é de uma prateleira que não é a prateleira do Vasco. Então, não sei se o Vasco, se ele vai ter condições de contratar, de entender aonde o Vasco está, ou para onde o Vasco quer ir. Ou então o Everton Brito está certo. Os caras estão dizendo que o Vasco vai para a segunda divisão. O próprio CEO já está achando que vai para a segunda divisão, contratou um cara que tem jogadores mapeados para disputar a segunda divisão no Brasil. Aí pode ser que o Everton Brito esteja com a razão. Vamos ver quem está com a razão no final dessa história. Mas eu ainda não estou criticando. Estou apenas fazendo uma análise sobre a situação do Admar Lopes. Tá falado? Galera, fique com Deus, um grande abraço, é isso. Mais tarde tem vídeo aqui no canal, o Almoço do Gigante entra mais ou menos no ar, 1h da tarde. Tá falado? Fique com Deus, um abraço. Fui.